A gente vai falar agora de um dos agentes auxiliadores da evolução, que é a seleção natural. A seleção natural, ela sempre vai agir sobre os indivíduos de uma população. Lembrando que população é a menor unidade de um ecossistema. Então, a seleção natural ela não vai agir sobre toda a população, é somente sobre alguns indivíduos dessa população. Então, outra coisa da seleção natural é que quem é selecionado tem uma reprodução diferencial. Então, tem alguma coisa ou no ato reprodutivo ou na própria informação genética no ato da reprodução que vai favorecer aquele indivíduo ou não, né? Ou vai desfavorecer. E a seleção natural, ela sempre vai favorecer os mais adaptados. Então, o que é ser mais adaptado? É aquele que consegue se manter no ambiente com todas as características que esse ambiente proporciona. Quem não se adapta, morre. Então, seleção natural é atrelado à ideia de sobrevivência. Então, a seleção natural, ela vai sempre favorecer alguém ou desfavorecer alguém. Então, na hora que ela favorece, ela seleciona, ok? E essa seleção vai estar atrelado com a ideia de sobrevivência. Então, vamos ver alguns meios dessa seleção natural ocorrer. A primeira delas é através dos alimentos. Em um momento da evolução, existiu, né, na história da vida do planeta, existiam dois tipos de girafa, de pescoço curto e as de pescoço longo. Essas de pescoço curto, elas se alimentavam de arbustos, ervas. Só que nesse desenho aqui a gente não está vendo nenhuma erva, nenhum arbusto. É porque aconteceu alguma coisa que esses arbustos e essas ervas que essa girafinha comia, eles desapareceram. Então teve uma mudança nesse ambiente. Então, as de pescoço curto, as girafinhas, elas não conseguiam alcançar as árvores, somente as de pescoço longo. Então, essas girafas de pescoço curto, elas morreram de fome, certo? Hoje a gente só vê as girafas de pescoço longo, porque as de pescoço curto morreram de fome no curso da evolução. Outro meio de seleção natural são os predadores. Então, os predadores eles vão causar uma pressão em determinadas espécies que vai favorecer ou não a permanência, a sobrevivência dessas espécies que são predadas, né? As presas. Nessa foto, a gente está vendo duas mariposas. Obviamente, todo mundo está vendo essa preta aqui, né? Essa preta está bem nítida. Só que existe outra. Aqui, ó. Essa branca, que eu não sei se todo mundo já tinha visto. Essa mariposa branca, ela fica meio camuflada aqui, né? Ela fica aqui em cima desse tronco de uma árvore, né? Aqui é um tronco de uma árvore. Esse tronco de uma árvore, ele tá cheio de líquen. O que é um líquen? Líquen é uma associação ecológica entre fungo e alga, microalga. O líquen ele pode ter diversas cores, pode ser assim verdinho, mas ele pode ser vermelho, pode ser roxo, enfim. Só que quando essa mariposa branca ela está pousada num tronco de árvore cheio de líquen, que é quase da sua cor, né? Cheio de líquen branco, ela fica camuflada e quase não é percebida pelo seu predador. Só que quando a mariposa preta ela está pousada no mesmo lugar, ela é facilmente vista. Quando a gente tem essa situação aqui, os indivíduos pretos de mariposa, eles morrem. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade alta das mariposas pretas, enquanto as mariposas brancas, elas são favorecidas pelo ambiente, né? Então, o ambiente está favorecendo que os seus predadores não vejam. Só que o líquen, ele é um indicador de poluição. Então, quanto mais de líquen eu tenho, menos poluição eu tenho. Se essa situação se inverte, se eu tenho um ambiente agora que ele é poluído, então eu não vou ter uma produção grande de líquen. Então o que é que acontece? Aí aqui a gente vê o tronco de uma árvore, tem um pouquinho de líquen aqui, né? Um pouquinho de nada. Só que como o tronco da árvore é escuro, quando a mariposa branca pousa, o que que acontece?
ela é facilmente vista pelo seu predador. Então, nessa situação aqui, há uma alta taxa de mortalidade agora da mariposa branca. Não sei se todo mundo conseguiu ver, mas aqui ó, a gente tem um pedacinho de uma asa da mariposa preta. Então, ela é dificilmente vista num tronco onde está ausente o líquen. Então, nessa situação aqui, a mariposa preta ela é favorecida, enquanto a mariposa branca morre. Outro meio, né, de seleção natural é a competição. A seleção natural ela vai agir nos indivíduos de uma população. Então, aqui, essa competição vai ser dos indivíduos da mesma população. Então, aqui, ó, geralmente, essa competição ela vai ser sexual, né? Geralmente acontece. Então, aqui a gente vai ter dois machos brigando por uma fêmea. Nessa situação aqui, a briga é até a morte. Então, somente vai sobreviver quem for o mais forte, ok? Só que essa competição aqui também pode ser por alimentos. Às vezes, o recurso alimentar é pouco, então começa uma briga dos indivíduos dentro da mesma população, que aí a briga também é até a morte. Outro agente seletivo são as doenças. Eu trouxe um exemplo aqui que vai nos ajudar a entender como as doenças elas podem agir como agente seletivo. Então vamos lá. Existe uma doença chamada anemia falciforme, que essa doença, a pessoa que tem, as hemácias dela ó, tem essa forma aqui, que a gente diz que é a forma de foice, por isso o nome falciforme. Quem tem uma hemácia nesse formato não consegue sobreviver até a juventude, porque hemácias assim não conseguem carregar a quantidade de oxigênio necessária à vida. Então, esses indivíduos, eles tendem a morrer na sua juventude. Essa doença, ela é condicionada pelo genótipo S-S, que, quando presente, vai fazer com que a pessoa desenvolva essa anemia falciforme, ok? Mas existem dois outros genótipos que vão dar a forma normal da hemácia, que é o genótipo S-S e o S-S. Apesar de ter o alelo aqui, ó, S, essa pessoa, esse heterozigoto, não desenvolve a anemia falciforme. Outro fator que vai levar à seleção, né, que vai ser agente seletivo, são os parasitas. Então, pensando na hemácia e pensando nos parasitas, a gente vai pensar também no pessoal lá na África. Existe uma doença que é endêmica da África, que é a malária. Essa malária, ela é causada por um protozoário chamado Plasmodium. Esse Plasmodium, ele tem um aumento do seu ciclo de vida, ele vai passar pelas hemácias, ok? Só que um fator curioso tem nesses genótipos aqui e a malária. A gente já viu que a pessoa que tem S-S morre logo na juventude. Quem tem S na África morre de malária. Quem tem esse genótipo aqui não contrai a malária. Então, significa dizer que esse indivíduo ele não vai desenvolver anemia falciforme e também não vai ter malária. Então, indivíduos que têm o genótipo S-S são selecionados nas populações africanas. Se esse indivíduo daqui ele sai da África, tranquilamente ele vive. Uma pessoa em qualquer lugar do mundo que tenha esse genótipo vai desenvolver a anemia falciforme. Só que essa pessoa aqui está sendo pressionada pelo parasita, né, a existência dessa doença malária. Então, para a gente fechar essa ideia de seleção natural, eu trouxe uma charge. Leonardo era um camaleão daltônico. A gente está vendo aqui que não favoreceu a sobrevivência de Leonardo ser daltônico, já que o camaleão muda de cor conforme o ambiente.